Eu sou Andresa Pires, terapeuta de cura de paz, e aqui eu ensino mulheres que cresceram em desarmonia com seus pais a quebrarem os bloqueios emocionais e destravarem o seu máximo potencial. E esse tipo de pais e mães são os pais que rejeitaram. E esse é um assunto bem doloroso. Por quê? Porque existem vários tipos de rejeições. E a rejeição, ela começa muitas vezes no útero. Então, assim, naqueles filhos não planejados, por exemplo, né? Naqueles primeiros momentos ali, onde os pais ficam confusos, quando eles ficam ali indefesos diante daquela surpresa da gravidez, às vezes não querem, né? O filho, às vezes não querem, a situação da gravidez em si não foi planejada, não estava esperando, e aquela confusão, aquele sentimento de angústia e de rejeição, de repulsa, é sentido pela criança. Então, este costuma ser o tipo de rejeição mais presente na vida das pessoas. Mas vocês podem me falar assim, Andresa, mas eu era um feto. Gente, não importa. A criança sente todas as emoções da mãe, né? É tudo compartilhado ali dentro, né? E às vezes, né, quando ela está um pouquinho mais crescidinha, ela começa a perceber a do pai também. Sem contar que nós não somos aí um corpo, nós não somos um corpo físico apenas, né? Nós temos 7 corpos. Eu trabalho com 4, que são o corpo emocional, o corpo mental, o corpo físico e o espiritual. O físico, ele é o último a ser montado, ele é o último a ficar pronto. E o que essa criança que está ali dentro do útero, sentindo essa sensação de rejeição, pensa? Que ela não é bem-vinda, que não tem espaço para ela, que ela vai ser rejeitada, que ela vai incomodar, que ela veio para atrapalhar a vida dos pais. E eu tenho uma cliente que ela foi o primeiro filho, né, de um casal, inclusive, que gerou essa confusão. Eles tiveram que se organizar, moravam em outras cidades, e eles tiveram que se organizar para ficar juntos. E ela ficou exatamente com essa sensação de que eu atrapalhei a vida dos meus pais. E, gente, isso é muito sério, porque causou um profundo sentimento de não merecimento nela. Então, a vida dela empacou, assim, ela dá 2 passos para frente, 10 para trás, porque ela, aquela coisa de eu não mereço nada, eu não tenho lugar, eu não tenho espaço, eu não fui bem-vinda, eu sou uma intrusa. E isso vai ficando aí no inconsciente da criança. Além dessa da gravidez, são as situações de exclusão, por exemplo. Às vezes, os pais têm um filho preferido, e aí eles dão mais atenção para esse filho preferido, e os outros acabam ficando mais excluídos, mais de lado. E eles sentem, né? Os pais podem achar que não, mas eles sentem. Eu tenho uma cliente que o pai dela tinha uma preferência muito grande pela irmã. E ela sentia isso o tempo todo, ela tentava chamar a atenção o tempo inteiro, mas acabava que o pai sempre ia na direção da irmã como se ela fosse invisível, né? Como se essa cliente fosse invisível. E tinha sempre esse olhar aí para a irmã. E ela se sentiu profundamente rejeitada, e isso causou problemas nos relacionamentos afetivos dela e por aí vai, tá? Outra coisa que acontece muito é a questão do sexo. O pai quer menino e aí vem menina. O pai quer menino e aí vem menina. O pai quer menino e vem menino, ou seja, né, e vice-versa. Eu atendi um cliente que o pai dele queria menina e ele veio menino. E aí o pai não só não aceitou, como o pai foi embora. Então, assim, além da rejeição, o cliente sofreu também o abandono. Então, é bem complicadinho isso, porque às vezes os pais ficam ali na vida deles achando que a criança não está percebendo, não está sentindo, e isso está gerando para ela um desconforto muito grande. Ela se sente inadequada, ela se sente excluída. Não dar atenção para a criança no ambiente também. Por exemplo, isso é muito comum hoje com as tecnologias, né? Os pais ficam no celular, ficam no computador e esquecem a criança ali de lado. Eu tive uma cliente que os pais
jogavam, eles assim, eram viciados em jogos. Então, eles chegavam do trabalho, reuniam alguns amigos, iam ali beber alguma coisa, jogar e tal. E a criança ficava, assim, tentando chamar a atenção, mas como eles estavam concentrados no jogo, eles não davam a atenção que ela queria, a atenção que ela merecia. E isso fez com que ela tivesse vários transtornos de ansiedade, né? Eu sou invisível, eu sou transparente ali para os meus pais. Quem se identificou com esse tipo de, de situação, compartilha comigo aqui também, por gentileza. Então, assim, essa criança ela fica com medo de incomodar, ela fica colocando os outros em primeiro lugar ao invés dela mesma, né? Sempre se colocando em segundo lugar. Tem muita dificuldade para dizer não, né? Não consegue impor aquele limite ali para o outro, porque é como se ela não tivesse direito, né? Como se ela não tivesse direito de dizer não, ela tivesse direito de contrariar. Porque ela chegou numa hora inadequada, porque ninguém dá atenção para ela, porque não tinha espaço, etc. e tal. Isso aí está no inconsciente. Baixa autoestima, solidão, sentimento de não pertencimento, como se não pertencesse a lugar algum, como se não tivesse, né, um cantinho aí na vida para si. Pais e mães que criticaram. A crítica é um grande destruidor de autoestima. A crítica é um grande destruidor de, de inteligência emocional, né? Então, tem pais que criticam as características físicas dos filhos, como, por exemplo, chamar de feio, né? Características mentais, né? Intelectuais, feio, bobo, burro, porco, né? São sinônimos aí que eles utilizam e que acabam marcando essa criança. Eu tive uma cliente que a mãe dela, enquanto ensinava a bebê para ela, dava cocão nela e chamava ela de burra. Ótimo, né, para ela aprender. Perfeito. Mas, enfim, aqui nós não estamos julgando, né? Nós estamos só analisando o resultado disso na vida dessa criança. E aí, o que, que acontece? Teve uma cliente também que a mãe falava que ela era a criança mais feia da sala dela na escola. Mais narcisistas, né? Fazer o quê? Pensa. Pensa nessa criança indo para a escola e pensando nessas coisas. Então, tem de tudo um pouco, gente. Dentro do meu programa, o Cura de Paz, tem exemplos reais, exemplos de tudo quanto é coisa que vocês nem imaginam, assim, até Deus duvida, de coisas que acontecem, de evidências de pais falando coisas para os seus filhos, né? Tive uma cliente que o pai chamava ela de feinha, apelidou ela de feinha. Né? E vocês podem falar para mim, Andressa, mas é só uma brincadeira. Ok, né? É uma brincadeira? Se eu coloco um lençol branco e apareço para você de madrugada e faço um bum para você, né? Ou seja, te dou um susto. Vai ter sudorese? Os olhos vão dilatar, as pupilas vão dilatar, o coração vai palpitar? Vai, não vai? Então, mesmo que tenha sido brincadeira, e eu digo para você, brincadeirinha, pois é, mesmo que tenha sido brincadeira, todo o seu sistema de defesa foi ativado. Então, para a criança, ativa também. E aí é instalado aí como um trauma, como um bloqueio mesmo. Fica preso aí, né, esses medos, esses desconfortos nos meridianos da criança. Não existe, gente, brincadeirinha para o nosso cérebro. Porque o nosso cérebro, ele é dividido em 3 partes. Não quero complicar para vocês, tá? Mas, assim, tentar ser o mais simples possível. Depois eu vou trazer uns bonequinhos, nós vamos brincar com isso aqui em outras aulas, para a gente entender e ficar bem claro. Então, assim, nosso cérebro é dividido em 3 partes. A primeira parte é o cérebro reptiliano, é aquele cérebro instintivo. Se alguém joga uma bola na minha direção, eu pego, mas eu não pensei, né? Eu pego no instinto, então eu pego ali de forma automática. E a gente utiliza esse cérebro de forma automática para outras coisas também. Por exemplo, eu posso dar uma crise de riso no velório, não é nada racional, concordam? Eu posso, por exemplo, chorar de raiva, também não é racional, né? E esse cérebro a gente utiliza dessa maneira, ele é bem automático.
Nós temos o segundo, né, o nosso cérebro dividido em três. Então, o segundo é o sistema límbico, que é o sistema emocional, e ele comanda muito, é como se fosse um macaquinho, cheio de vontade própria, serelepe, né? É ele que faz com que você mande aquela mensagem para o crush quando ele está te ignorando e você está com saudade e você sabe que não deveria fazer aquilo, mas você faz. É ele que boicota aí a sua academia e te faz ficar no sofá assistindo série. Então, assim, esse macaquinho, né, o segundo sistema aí, que é o sistema límbico, ele é danadinho e ele comanda muito, muito nas nossas vidas. E o terceiro é o, o Einstein, né, o nosso cérebro racional, é como ele é o pensante, é o que soma 2 mais 2, 4, meu nome é Andresa, é o que me permite falar, né, a linguagem. Então, assim, ele comanda 5% apenas do nosso cérebro total. Então, gente, não dá nem para escolher como que eu gosto do café com esse cérebro aqui, né? Então, assim, a gente tenta tomar decisões racionais, principalmente com as crianças, sendo que nas crianças esse cérebro racional ele é ainda mais incompleto. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, né? Então, realmente o que vai comandar aí é o sistema límbico.